Por que, dos 60 conspiradores que desferiram 23 golpes, nenhum disse uma palavra, embora a conspiração tenha sido tramada por meses na cidade mais falante do mundo? E por que uma nota, contendo os nomes de todos os assassinos, esteve nas mãos de Caio Júlio César momentos antes de sua morte, e mesmo assim ele não a leu? Roma, no ano 44 a.C., não era uma cidade, era uma febre de poder, de glória e de um medo profundo, quase religioso. César havia retornado, não como um general, mas como um deus ambulante. Seus triunfos não eram mais celebrações da vitória de Roma, mas apoteoses de sua própria pessoa. 4 triunfos em um único mês, cada um mais espetacular que o anterior, celebrando vitórias não sobre estrangeiros, mas sobre outros romanos, gauleses, egípcios, númidas e até os filhos de seu antigo rival, Pompeu, foram exibidos como troféus. O povo o amava com o fervor cego das massas, um amor comprado com pão, circo e a promessa de estabilidade. Mas para os senadores, para a velha aristocracia, que se via como a alma da república, cada estátua de César erguida no fórum era um prego no caixão de suas liberdades, e as estátuas surgiam como ervas daninhas após a chuva. Uma foi colocada no templo de Quirino com a inscrição "Ao Deus Invicto", outra, ao lado das dos antigos reis de Roma. Sua efígie era exibida em procissões religiosas junto à dos deuses do Olimpo. O mês de Quintilis foi renomeado para Július, o nosso Júlio. Honras divinas, antes reservadas aos mortos heróicos, eram-lhe concedidas em vida. Ele não era mais apenas um ditador, um título temporário para tempos de crise. O Senado, em um ato de adulação nascido do pavor, nomeou-o Dictator Perpetuus, ditador perpétuo. A palavra perpétuo ecoou pelos corredores de mármore da Cúria como uma sentença de morte para a República. A República Romana, com seus 500 anos de história, baseava-se em um princípio sagrado. O poder nunca deveria se concentrar nas mãos de um único homem por muito tempo. Cônsules governavam por um ano. Generais entregavam suas legiões ao retornar a Roma. César quebrou todas essas regras. Ele não apenas comandava exércitos, ele era o Estado. Controlava o tesouro, nomeava magistrados, decidia sobre a guerra e a paz. O Senado, antes o centro do poder mundial, tornou-se seu conselho consultivo, um clube de homens aterrorizados que aplaudiam suas decisões. Em suas casas luxuosas no Palatino, a nobreza sussurrava. As reuniões secretas começaram, não em porões escuros, mas em bibliotecas bem iluminadas, entre rolos de filosofia grega. O veneno das palavras era destilado. Eles não se viam como conspiradores, mas como patriotas. Tiranicídio não era assassinato, era um dever cívico, um ato quase cirúrgico para remover um tumor do corpo político. As ruas de Roma tornaram-se um palco para a tensão crescente. Veteranos da 13ª Legião, leais a César até a morte, entravam em confronto com bandos de jovens aristocratas que os provocavam. Grafites apareciam nos muros durante a noite, alguns louvando César como pai da pátria, outros o amaldiçoando como um novo Tarquínio, o soberbo, o último rei de Roma. A atmosfera estava carregada, elétrica. Cada olhar no Senado era analisado, cada palavra pesada. A adulação pública escondia um ódio fervente. A gota d'água, o ato que selou seu destino, ocorreu durante o Festival da Lupercalia, em fevereiro. Marco Antônio, seu cônsul e principal lugar-tenente, aproximou-se de César, que estava sentado em sua cadeira de ouro no fórum, e tentou colocar um diadema real em sua cabeça. A multidão, cuidadosamente orquestrada, aplaudiu timidamente. César, em um gesto de falsa modéstia, recusou. Antônio insistiu. César recusou novamente, e desta vez, o rugido de aprovação da multidão
foi genuíno. O povo de Roma odiava a palavra rei, mas para os senadores que assistiam, a peça estava clara. Aquilo não foi uma recusa, foi um teste, um balão de ensaio para ver até onde ele poderia ir. César estava testando as águas para a monarquia. A recusa não os acalmou, aterrorizou-os. Eles perceberam que ele não precisava da coroa para ser rei. Ele já era. A partir daquele dia, as conversas se tornaram planos. O punhal, o último argumento do Senado, foi tirado de sua bainha retórica. A questão não era mais se, mas quando e quem. O ódio de Cássio era o motor da conspiração, mas um motor precisa de uma bandeira, de um rosto que encarne a virtude ancestral da República. Precisavam de um nome que fizesse Roma acreditar na santidade do punhal. Precisavam de Bruto. O que é pior, a tirania de um homem só ou a anarquia, nascida das mãos de seus assassinos? Diga-nos o que você pensa. Se você acredita que César era um mal necessário para uma Roma corrupta, escreva nos comentários. Se você acha que a República, mesmo falha, valia a luta, comente também. Sua escolha pode mudar a história, ou pelo menos a nossa discussão sobre ela. E Marco Júnior Bruto não dormia. Enquanto Roma se curvava sob o peso da glória de um homem, Bruto travava uma guerra silenciosa dentro de si mesmo. Sua casa, um santuário de filosofia e estudo, tornou-se uma câmara de tortura para sua consciência. De um lado da balança, pesava o amor e a gratidão que sentia por César. O ditador o havia perdoado após a Batalha de Farsalos, onde Bruto lutou ao lado de Pompeu. Ele não apenas o perdoou, mas o cobriu de honras, nomeando-o governador da Gália Cisalpina e, mais tarde, pretor urbano, um dos cargos mais prestigiosos de Roma. Havia rumores, sussurrados com malícia nos banquetes, de que Bruto era, na verdade, filho ilegítimo de César, fruto de um longo caso do ditador com sua mãe, Servília. Verdade ou não, César o tratava com uma afeição quase paternal. Do outro lado da balança, pesava o fardo de seu nome. Ele era um Bruto, descendente direto de Lúcio Júnior Bruto, o homem que, 500 anos antes, expulsara o último rei de Roma e fundara a República. Esse legado era seu orgulho e sua maldição. Em toda Roma, as pessoas olhavam para ele não apenas como um homem, mas como um símbolo vivo da liberdade republicana. E agora, esse símbolo estava sendo sufocado. A pressão era implacável e vinha de todos os lados. Todas as manhãs, ele encontrava mensagens anônimas deixadas em sua cadeira de pretor no fórum. "Você dorme, Bruto." Na estátua de seu ancestral, alguém pendurou uma placa. "Se ao menos estivesses vivo." Eram adagas de tinta e papiro, cada uma perfurando sua alma. Roma o convocava a cumprir seu destino, a ser o Bruto que seu nome exigia. Ele se refugiava em seus livros, buscando em Platão e nos estoicos uma resposta, uma justificativa para a inação ou para a ação. Poderia a tirania ser justificada se trouxesse ordem e prosperidade? Era o dever de um homem justo matar um amigo pelo bem maior? Cada página que lia parecia oferecer argumentos para ambos os lados, aprofundando seu tormento. Foi nesse estado de angústia que Caio Cássio Longino o encontrou. Cássio era o oposto de Bruto. Onde Bruto era reflexivo e idealista, Cássio era pragmático e movido por um ódio visceral. Casado com Júnia Tércia, meia-irmã de Bruto, ele tinha acesso fácil ao homem que precisava para sua causa. Cássio não apelou para a ganância ou para a ambição de Bruto. Ele era mais sutil, apelou para sua vaidade filosófica, para seu senso de dever histórico. Ele não falava de poder, falava de virtude. Ele não falava de vingança, falava de legado. Outros homens temem os raios de Júpiter, dizia ele a Bruto em suas longas conversas,
Mas nós, os descendentes dos fundadores de Roma, devemos temer mais a glória de um homem do que a fúria dos deuses. Ele pintava César não como um monstro, mas como uma doença que corrompia o corpo da república, e eles, os patriotas, eram os médicos que precisavam aplicar a cura, por mais dolorosa que fosse. As reuniões dos conspiradores passaram a acontecer na casa de Bruto. Sua presença conferiu à conspiração uma legitimidade que o ódio de Cássio jamais poderia comprar. Senadores que antes hesitavam agora se juntavam à causa, convencidos pela adesão do nobre Bruto. Ele se tornou o líder relutante, a alma de um movimento que exigia um ato de violência brutal. Foi Bruto quem insistiu em uma condição que, para muitos, selou o fracasso da empreitada. Apenas César deveria morrer. Cássio e outros queriam eliminar também Marco Antônio, o braço direito leal e perigoso do ditador. Eles argumentavam com lógica implacável que deixar Antônio vivo era como cortar a cabeça de uma serpente, mas deixar o corpo se contorcer ainda venenoso. Bruto recusou veementemente. O ato, ele insistia, não deveria ser um massacre, uma purga política, mas um sacrifício ritual, um ato de justiça, não de vingança. Eles estavam matando um tirano, não seus amigos. Sua nobreza, sua tentativa de manter a pureza moral do ato, seria o erro fatal que custaria a vida de todos eles. Para um filósofo forçado a ser um assassino, a pureza da intenção era mais importante que a garantia do sucesso. Noites em claro se seguiram. Bruto era assombrado por pesadelos. Via o rosto de César, sorrindo para ele, chamando-o de filho. Depois via o rosto de seu ancestral, com um olhar de desprezo. Ele estava preso entre dois pais, um biológico em espírito, outro histórico em sangue. Ao escolher um, ele trairia o outro. Finalmente, a decisão foi tomada. Ele aceitou o seu papel. Ele seria o novo Bruto. Ele mataria o homem que amava para salvar a ideia na qual acreditava. Bruto trouxe a alma para a conspiração. Mas uma alma precisa de um corpo, de uma rede de músculos e nervos para agir. E esse corpo foi, pacientemente, tecido pela mente fria e calculista de Caio Cássio Longino. Caio Cássio Longino não se importava com almas, ele se importava com resultados. Se Bruto era o coração idealista da conspiração, Cássio era seu cérebro pragmático e suas mãos impiedosas. Seu ódio por César não era filosófico, era profundamente pessoal. Anos antes, durante a Guerra Civil, Cássio havia comandado uma frota para Pompeu. Após a derrota, como Bruto, ele foi perdoado por César. Mas, ao contrário de Bruto, ele nunca foi totalmente confiável ou promovido a posições que considerava à altura de sua ambição. César o perdoara, mas o humilhara com sua magnanimidade. Para um homem orgulhoso como Cássio, o perdão de um inimigo vitorioso era uma corrente invisível, mais pesada que qualquer punição. Ele via em César não um deus, mas um mestre de marionetes, e se recusava a ser um de seus bonecos. Cássio foi o verdadeiro arquiteto da morte de César. Ele começou a tecer sua teia de intrigas meses antes do assassinato. Seu método de recrutamento era uma obra-prima de psicologia. Ele não procurava apenas homens que odiavam a tirania. Procurava homens com queixas pessoais, por menores que fossem. Havia Lúcio Tílio Cimbro, a quem César havia negado o perdão para seu irmão exilado. Havia os irmãos Casca, Públio e Caio, cujas fortunas familiares haviam sido diminuídas pelas políticas de César. Havia Quinto Ligário, perdoado por César, mas que vivia na obscuridade, sentindo que sua carreira havia sido destruída. Cássio reuniu sob sua bandeira uma coalizão de invejosos, de ambiciosos frustrados, de homens perdoados que não suportavam o peso da dívida. E, claro, havia os republicanos convictos, como o próprio Bruto,
que davam à conspiração sua fachada de nobreza. 60 senadores, 60 homens no coração do poder romano, jurando matar o homem mais poderoso do mundo. Manter um segredo entre 3 pessoas é difícil. Entre 60, em uma cidade como Roma, onde cada escravo era um potencial espião e cada parede tinha ouvidos, era um milagre. Um milagre orquestrado pela disciplina e pelo medo que Cássio impunha. As reuniões aconteciam em locais diferentes, em horários estranhos. As mensagens eram passadas por intermediários confiáveis. Eles usavam códigos e juramentos de sangue para selar sua lealdade. O plano foi meticulosamente elaborado. Onde matar César? Alguns sugeriram uma emboscada na Via Ápia, quando ele estivesse a caminho de sua campanha militar contra os partas. Outros, durante os Jogos de Gladiadores, onde o caos da multidão poderia disfarçar o ataque. Cássio insistiu que o assassinato deveria ocorrer em um local público e simbólico. Tinha que ser no Senado, ou em um local onde o Senado estivesse reunido. Tinha que ser um ato político, executado pelos representantes do povo romano, não um assalto de bandidos em uma estrada escura. A data foi marcada. Os idos de março, o dia 15 do mês. Naquele dia, uma sessão do Senado estava convocada no Teatro de Pompeu, pois a cúria original havia sido incendiada e estava em reconstrução. A ironia era brutal. César seria morto aos pés da estátua de seu maior inimigo, Pompeu o Grande. A logística da morte era complexa. As armas, punhais curtos, chamados púgios, seriam escondidas sob as togas. Os conspiradores se posicionariam ao redor da cadeira de César. Tílio Cimbro daria o sinal, aproximando-se de César com um pedido de clemência para seu irmão. Ao se ajoelhar, ele puxaria a toga de César, expondo seu pescoço. Esse seria o momento. Casca daria o primeiro golpe, depois todos os outros, para que a responsabilidade fosse compartilhada, para que todos tivessem sangue em suas mãos. A tensão nos dias que antecederam os idos era quase insuportável. Cada encontro casual no fórum, cada olhar de um guarda da comitiva de César, cada boato que corria pela cidade era uma fonte de pânico. Em uma ocasião, um senador, que não fazia parte da conspiração, aproximou-se de Casca e sussurrou: "Você me escondeu seu segredo, mas Bruto me contou tudo." Casca gelou, certo de que haviam sido descobertos. Mas o senador continuou sorrindo. "Ouvi dizer que você vai se candidatar a edil. Conte com o meu apoio financeiro." O alívio foi tão intenso quanto o medo. Eles viviam no fio da navalha. Um erro, uma palavra descuidada, e todos estariam perdidos. Mas Cássio mantinha o grupo coeso, seu ódio e sua determinação servindo como a cola que unia os fragmentos de medo e ambição. Ele era o diretor de uma peça macabra, e cada conspirador tinha seu papel ensaiado. A rede estava tecida, as aranhas estavam em seus postos, faltava apenas que a mosca, a maior de todas, entrasse na teia. O destino havia marcado uma data para o encontro, os idos de março. 15 de março do ano 44 a.C., amanheceu cinzento e pesado, como se o céu de Roma estivesse de luto antecipado. Na casa de César, a noite fora um tormento. Calpurnia, sua esposa, acordou gritando de um pesadelo. Ela sonhara que o frontão de sua casa desabava e que segurava o corpo ensanguentado do marido em seus braços. Ela implorou a César que não fosse ao Senado naquele dia, que cancelasse a sessão. César, um homem que confiava mais em suas legiões do que em presságios, inicialmente desconsiderou os medos da esposa. Mas os sinais sinistros se acumulavam. Os sacerdotes, ao realizarem os sacrifícios matinais, relataram que a vítima, um touro, fora encontrada sem coração, um dos piores augúrios possíveis. César, abalado pela insistência de Calpurnia e pelos avisos dos álgures, começou a hesitar.
Ele considerou enviar Marco Antônio ao Senado para adiar a reunião. Na Cúria de Pompeu, os conspiradores esperavam, a ansiedade corroendo seus nervos a cada minuto de atraso. Ocultos nas dobras de suas togas, o aço dos punhais parecia queimar contra a pele. Cada passo de um senador desconhecido, cada voz alta, os fazia sobressaltar. A notícia da hesitação de César chegou até eles como um vento gelado. O plano, tão cuidadosamente construído, estava prestes a ruir. Foi então que Décimo Júnior Bruto Albino, um dos generais mais próximos de César e, ironicamente, um dos principais conspiradores, assumiu o papel de Judas. Ele foi enviado à casa de César para convencê-lo. Com um sorriso e palavras zombeteiras, ele desfez os medos do ditador. Desde quando, ó grande César, você presta atenção aos sonhos de uma mulher e aos contos de adivinhos? Ele perguntou. O Senado está reunido para te honrar. Eles planejam te oferecer o título de rei dos territórios estrangeiros. E você vai enviar uma mensagem dizendo que os encontrará em outro dia, quando Calpurnia tiver sonhos melhores? Não dirão que isso é arrogância? A vaidade de César era sua maior fraqueza. Décimo a explorou com a precisão de um cirurgião. Envergonhado, César cedeu. Ele se levantou e partiu para seu destino. No caminho para o teatro de Pompeu, uma multidão o cercava. Foi nesse momento que um professor de retórica grega, chamado Artemidoro de Quinido, que havia descoberto a conspiração, tentou salvar o ditador. Ele se aproximou e entregou a César um pequeno rolo de papiro, contendo todos os detalhes do plano e os nomes dos assassinos. Leia isto, César, sozinho e rapidamente, ele insistiu, pois contém assuntos de grande importância para ti. César pegou o rolo, mas no caos da multidão, com outras pessoas lhe entregando petições, ele simplesmente o guardou junto com os outros papéis, para ler mais tarde. A morte estava em suas mãos, e ele não a viu. Ao chegar à entrada do Senado, ele viu o álgure Spurina, que o havia advertido semanas antes para ter cuidado com os idos de março. César, sorrindo, disse: "Os idos de março chegaram." Spurina sombriamente respondeu: "Sim, chegaram, mas ainda não passaram." Quando César entrou e se sentou em sua cadeira dourada, os conspiradores se moveram. Tílio Cimbro se ajoelhou à sua frente, supostamente para pedir o perdão de seu irmão, e agarrou a toga de César, puxando-a para baixo de seu pescoço. Era o sinal. Públio Servilho Casca, posicionado atrás de César, desferiu o primeiro golpe com seu punhal. O aço resvalou e fez um corte superficial no pescoço. César se virou, surpreso, e gritou em grego: "Casca, seu vilão, o que está fazendo?" Ele cravou seu estilete de escrita no braço de Casca. Por um instante, o homem que conquistou a Gália lutou por sua vida. Mas então, os outros avançaram, como uma matilha de lobos. Eles o cercaram, cada um ansioso por desferir seu golpe. Bruto, Cássio, Cimbro, todos eles. Punhais subiam e desciam em um frenesi de violência. César parou de lutar quando viu o rosto de Marco Júnior Bruto, seu protegido, seu filho, com o punhal erguido. Foi então, segundo a lenda, que ele proferiu suas últimas palavras, um sussurro de descrença e dor. "Cai su, tecnon, até tu, meu filho." Ele então cobriu o rosto com a toga para não mostrar sua agonia e caiu aos pés da estátua de Pompeu, banhando o mármore de seu antigo rival com seu sangue. 23 feridas. Apenas uma, no peito, foi fatal. O homem que sobrevivera a inúmeras batalhas foi morto não por soldados inimigos, mas pelos homens que ele chamava de colegas. A República, em um ato de desespero, havia devorado seu filho mais poderoso. O ato foi consumado. Os libertadores de Roma triunfaram. Mas o que fazer quando a liberdade é conquistada com um crime tão brutal?
Compartilhe sua opinião. O assassinato de César foi um ato de justiça necessário para salvar a República ou um crime brutal que mergulhou Roma no caos? Sua resposta revela mais sobre você do que você imagina. O silêncio que se seguiu ao último suspiro de César foi mais aterrorizante do que os gritos. Por um momento, a cúria de Pompeu congelou. Os senadores que não participaram da conspiração, cerca de 200 deles, olhavam horrorizados para o corpo caído e para os seus colegas, com as mãos e as togas manchadas de sangue. O pânico explodiu, gritos, correria, senadores tropeçando uns nos outros em sua pressa para fugir da cena do crime, como se a própria morte de César pudesse ser contagiosa. No meio do caos, Bruto tentou restaurar a ordem. Ele ergueu seu punhal ensanguentado e tentou discursar para os senadores em fuga, para explicar a nobreza de seu ato, para anunciar o renascimento da liberdade. Mas ninguém parou para ouvir. Suas palavras se perderam na cacofonia do medo. Os conspiradores, liderados por Bruto e Cássio, saíram do teatro para a cidade. Eles marcharam em um grupo compacto, com os punhais ainda à mostra, gritando: "Liberdade! Liberdade! A tirania está morta." Eles esperavam ser recebidos como heróis, como salvadores. Esperavam que o povo de Roma saísse às ruas para celebrar com eles, que as portas se abrissem em júbilo. Em vez disso, encontraram o oposto. As ruas se esvaziaram à sua passagem. Lojistas fechavam apressadamente suas portas. Mães puxavam seus filhos para dentro de casa. O povo de Roma não viu libertadores, viu um bando de aristocratas ensanguentados que haviam acabado de assassinar o homem que lhes dera terras, trabalho e pão. O silêncio do fórum foi a primeira grande derrota dos conspiradores. Eles haviam planejado o assassinato com precisão militar, mas não tinham absolutamente nenhum plano para o dia seguinte. Acreditavam, com uma ingenuidade chocante, que uma vez que o tirano estivesse morto, a República magicamente se restauraria, que as antigas instituições voltariam a funcionar como antes. Os libertadores ofereceram a Roma uma ideia, mas esqueceram que o povo faminto não come filosofia. Percebendo que não tinham o apoio da população, eles se refugiaram na colina do Capitólio, o antigo centro religioso e fortaleza de Roma. De lá, Bruto finalmente conseguiu fazer seu discurso para uma pequena multidão que se reuniu, mais por curiosidade do que por apoio. Ele falou com a lógica fria de um filósofo, explicando as razões de seu ato, citando a história da República e os perigos da monarquia. Foi um discurso brilhante, mas que não inflamou corações. A cidade, enquanto isso, estava em um estado de paralisia e medo. Um vácuo de poder se abrira. E a natureza, especialmente a natureza política, abomina o vácuo. Enquanto Bruto e Cássio discursavam sobre virtude no Capitólio, os homens de César começavam a se mover nas sombras. Marco Antônio, que escapara por pouco de ser assassinado junto com César, escondeu-se inicialmente, mas logo percebeu que era o jogador mais poderoso que restara no tabuleiro. Ele era o cônsul em exercício e, mais importante, tinha em sua posse os papéis de César, incluindo seu testamento. Marco Emílio Lépido, outro general leal a César, agiu ainda mais rápido. Ele comandava a única legião presente na cidade e rapidamente ocupou o fórum, garantindo o controle militar do centro de Roma. Os conspiradores estavam isolados em sua colina sagrada, cercados por uma cidade silenciosa e hostil. Eles haviam matado o rei, mas não haviam destruído a monarquia. Haviam apenas criado uma oportunidade para que novos reis surgissem. Em poucas horas, sua vitória se transformou em um impasse perigoso. Eles eram heróis para si mesmos, mas assassinos para a maioria. Controlavam o terreno elevado do Capitólio, mas Antônio e Lépido controlavam as ruas, os soldados e, em breve,
os corações do povo. A liberdade que eles proclamaram não era uma celebração, mas um suspense aterrorizante. Roma prendia a respiração, esperando para ver quem preencheria o vazio deixado pelos 23 golpes de punhal. O erro fatal dos libertadores foi acreditar que matar um homem era o mesmo que matar uma ideia. Mas a ideia do poder absoluto, uma vez plantada por César, já havia criado raízes profundas demais para ser arrancada com uma única lâmina. No vácuo de poder, a arma mais poderosa não era a espada, mas a palavra. E o mestre dessa arma, Marco Antônio, preparava-se para o seu maior espetáculo. Marco Antônio não era um idealista, era um artista da sobrevivência e um gênio do populismo. Nos dias que se seguiram ao assassinato, ele jogou um jogo político magistral, digno de um mestre de xadrez. Primeiro, ele se apresentou como uma voz da moderação. Enviou seu filho ao Capitólio como refém para garantir a segurança dos conspiradores e negociou uma anistia geral no Senado. Em troca da impunidade para os assassinos, o Senado concordou em ratificar todos os atos e nomeações de César. Parecia um compromisso razoável, uma tentativa de evitar a guerra civil. Bruto e Cássio, aliviados, desceram do Capitólio, acreditando ter garantido a paz. Foi o segundo erro fatal deles. Antônio não queria a paz. Ele queria o poder, e para isso precisava de vingança. O palco para sua obra-prima foi o funeral público de César, realizado no Fórum. A cena foi cuidadosamente montada para o máximo impacto dramático. O corpo de César foi colocado em um catafalco de marfim e ouro. Ao lado dele, uma imagem de cera do ditador foi erguida, girando lentamente, mostrando cada um dos 23 ferimentos em detalhes horríveis. Uma enorme pintura retratando o assassinato completava o cenário. Então, Antônio subiu à rostra para proferir seu elogio fúnebre. Ele começou de forma contida, quase humilde, como se estivesse cumprindo um dever relutante. Ele leu os decretos do Senado que haviam coberto César de honras, chamando-o de pai da pátria e sagrado e inviolável. Em seguida, ele se dirigiu diretamente aos conspiradores, não com raiva, mas com uma ironia cortante. Pois Bruto é um homem honrado, ele repetia. Assim como todos eles, homens honrados. A cada repetição, a palavra honrado soava mais como um insulto, uma acusação. Ele lembrou à multidão as conquistas de César, as terras que ele deu aos pobres, os inimigos que ele derrotou em nome de Roma. Ele falou sobre a recusa de César em aceitar a coroa durante a Lupercália, questionando a acusação de que ele era ambicioso. Se isso era ambição, disse Antônio, com a voz embargada pela emoção, então era feita de um material mais nobre. A multidão, que antes estava silenciosa e incerta, começou a murmurar, a sentir a injustiça do que havia acontecido. Antônio sentiu a mudança de humor e preparou seu golpe de mestre. Ele desceu da rostra, caminhou até o corpo de César e, com um gesto teatral, arrancou a toga que o cobria, expondo o corpo ensanguentado e mutilado, para que todos vissem. Um gemido de horror e raiva subiu da multidão. Mas Antônio ainda não havia terminado. Ele ergueu um rolo de papiro e anunciou que tinha em mãos o testamento de César. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Com a voz ressoando pelo fórum, Antônio leu a última vontade do ditador. César deixava seus vastos jardins do outro lado do Tibre para o uso público do povo de Roma, como um parque. E mais, ele legava a cada cidadão romano a soma de 300 sestércios. Foi como jogar uma tocha em um barril de pólvora. A revelação de que o homem que eles deixaram ser assassinado os amava, que havia se lembrado deles em seu testamento, transformou a dor da multidão em uma fúria incontrolável. A leitura do testamento foi o verdadeiro funeral da República. O povo
Agora uma turba enlouquecida pegou tochas das fogueiras próximas e transformou a pira funerária de César em uma fogueira para a República. Eles arrancaram bancos e mesas do fórum para alimentar as chamas. Depois, com as tochas na mão, correram para caçar os assassinos. As casas de Bruto e Cássio foram atacadas e incendiadas. Os conspiradores, que poucos dias antes se viam como os novos fundadores de Roma, tiveram que fugir da cidade em pânico, sob o manto da noite, para salvar suas vidas. Em meio a todo esse caos, uma nova figura emergiu. O testamento de César continha outra surpresa. Ele nomeava como seu principal herdeiro e filho adotivo seu sobrinho-neto de 18 anos, um jovem chamado Caio Otávio. Ninguém lhe deu muita atenção na época. Ele era apenas um garoto. Mas esse garoto, que em breve se tornaria Otaviano, herdou não apenas a fortuna de César, mas também seu nome e, com ele, a lealdade de suas legiões. A pira funerária de César tornou-se a pira da República. Enquanto os conspiradores fugiam para o Oriente, as chamas da vingança que Antônio acendeu começavam a consumir a Itália, transformando o sonho de liberdade em um pesadelo de guerra civil. A liberdade, quando foge, muitas vezes se arma até os dentes. Bruto e Cássio, expulsos de Roma pela fúria popular que Antônio havia desencadeado, navegaram para o Oriente, as províncias ricas que tradicionalmente haviam sido o reduto do Senado. Ali eles começaram a se transformar naquilo que mais desprezavam. O filósofo Bruto e o pragmático Cássio tornaram-se senhores da guerra, ditadores militares em sua própria esfera de influência. Eles usaram seus poderes proconsulares para levantar um exército formidável. 14 legiões, mais de 70 mil homens, foram recrutadas na Macedônia, na Grécia e na Ásia Menor. Para financiar essa enorme força, eles fizeram exatamente o que César havia feito. Extorquiram as cidades provinciais, impuseram pesados impostos e até mesmo saquearam templos. Em um ato de suprema ironia, Bruto, o homem que matou César para impedir que ele se tornasse rei, cunhou moedas de ouro e prata com sua própria imagem de um lado, e do outro, o pilho, o chapéu da liberdade, flanqueado por 2 punhais, e a inscrição Ei de Mar, os idos de março. Ele transformou o assassinato em uma marca, a sua marca. O sonho de restaurar a República estava se tornando uma campanha militar pessoal, financiada pela opressão. Enquanto isso, em Roma, a situação política se deteriorava em um pesadelo de crueldade e cinismo. O jovem Otaviano, ignorado por Antônio, que o via como um mero garoto, mostrou uma astúcia e uma falta de escrúpulos que teriam deixado seu tio-avô orgulhoso. Ele viajou para a Itália, reuniu os veteranos de César e, usando o poder mágico do nome de seu pai adotivo, formou seu próprio exército particular. A República agora tinha 3 grandes exércitos em solo italiano, o de Antônio, o de Lépido e o do jovem Otaviano. Após uma breve e sangrenta luta pelo poder, os 3 perceberam que seu inimigo comum, os assassinos de César, ainda estava forte no Oriente. Em uma pequena ilha perto de Bolonha, eles se encontraram e formaram uma aliança que selaria o destino da República para sempre. O segundo triunvirato. Isso não era uma coalizão política, era um sindicato do crime. Eles se nomearam Triunviri para a restauração da Constituição, um título que era uma piada de mau gosto. Seu primeiro ato foi dividir o mundo romano entre si, como se fosse uma propriedade privada. Lépido ficaria com a Espanha e a Gália Narbonense, Antônio com o resto da Gália, e Otaviano, o mais jovem, com a África, a Sicília e a Sardenha. A Itália seria administrada em conjunto. Mas a sua segunda decisão foi a que mergulhou Roma no mais profundo terror. Para financiar a guerra contra Bruto e Cássio e para eliminar todos os seus inimigos políticos de uma vez por todas, eles instituíram as proscrições.
Não era apenas uma lista de inimigos, era um terror de Estado legalizado. Listas com os nomes de centenas de senadores e mais de 1.000 cavaleiros ricos foram afixadas no fórum. Qualquer pessoa podia matar um homem proscrito e reivindicar uma recompensa substancial. As propriedades das vítimas eram confiscadas e divididas entre os triunviros. Roma, a cidade da lei, tornou-se uma selva. Os assassinos de César, em sua fuga, haviam se tornado generais opressores. Seus inimigos, em sua busca por vingança, haviam se tornado carniceiros legalizados. Em ambos os lados, os ideais da República foram esquecidos, substituídos pela lógica brutal da guerra civil, do poder e da sobrevivência. O sonho de liberdade de Bruto havia se transformado em uma guerra financiada pela extorsão. A vingança de Antônio havia se transformado em um banho de sangue para encher seus cofres. O assassinato de César não havia salvado a República, havia apenas liberado demônios muito piores. Os libertadores são agora senhores da guerra, oprimindo províncias para financiar seus exércitos. Eles se tornaram aquilo que juraram destruir. Diga-nos, eles são heróis caídos, corrompidos pela necessidade da guerra, ou hipócritas revelados, cuja sede de poder estava apenas escondida sob o manto da virtude? Sua resposta define a fronteira entre idealismo e crime. Em Roma, o preço de uma cabeça de senador era afixado no fórum como o preço do pão. As proscrições do Segundo Triunvirato não foram apenas um ato de vingança política, foram o colapso total da moralidade romana. A cidade mergulhou em um abismo de paranoia e traição. Amigos denunciavam amigos, escravos entregavam seus mestres para ganhar a liberdade. Filhos traíam pais para herdar suas propriedades antes do tempo. Caçadores de recompensas, com olhos frios e mãos rápidas, perseguiam suas presas humanas pelas ruas e becos, transformando a capital do mundo em um matadouro a céu aberto. O terror não era aleatório, era uma ferramenta calculada de poder. O objetivo era duplo: eliminar qualquer oposição e encher os cofres do triunvirato para a guerra iminente contra Bruto e Cássio. As cabeças e as mãos direitas dos proscritos eram decepadas e exibidas na rostra, a plataforma de discursos no fórum, um aviso macabro para quem ousasse desafiar os novos mestres de Roma. A mais famosa e trágica vítima desse expurgo foi Marco Túlio Cícero, o maior orador de Roma, um ex-cônsul e o mais ferrenho defensor da República. Nunca havia participado da conspiração para matar César. No entanto, após o assassinato, ele se tornou o principal porta-voz da causa republicana no Senado, usando sua eloquência para atacar Marco Antônio em uma série de discursos devastadores conhecidos como as Filípicas. Antônio nunca o perdoou. Durante as negociações do triunvirato, Otaviano, que fora protegido e até certo ponto orientado por Cícero, inicialmente hesitou em condená-lo. Mas Antônio foi inflexível. Ele entregaria seu próprio tio para a morte se Otaviano entregasse Cícero, o jovem herdeiro de César. Em um ato de cinismo que definiria sua carreira, concordou. Cícero estava em sua vila em Fórmias, quando soube que seu nome estava na lista. Seus escravos o colocaram em uma liteira e tentaram levá-lo para a costa, onde um navio o esperava. Mas os soldados de Antônio eram rápidos. Eles o alcançaram nos jardins. Seus escravos, leais até o fim, quiseram lutar, mas Cícero os proibiu. Ele ordenou que pousassem a liteira e, com a dignidade de um filósofo estoico, esticou o pescoço para fora da cortina, aceitando seu destino. O centurião Herênio o decapitou com um único golpe. Por ordem de Antônio, a cabeça e as mãos de Cícero, as mãos que haviam escrito as Filípicas, foram levadas para Roma e pregadas na rostra. Fúlvia, a esposa de Antônio, em um ato de vingança pessoal e selvagem, teria ido ao fórum
arrancado a língua da cabeça de Cícero e a perfurado repetidamente com seus grampos de cabelo, amaldiçoando a voz que tanto atacara seu marido. A morte de Cícero simbolizou a morte da própria república. Não apenas um sistema político estava sendo destruído, mas seus valores fundamentais, a liberdade de expressão, o primado da lei, o debate civilizado. A palavra fora substituída pela espada. O fórum, antes um palco para a oratória e a política, tornou-se uma galeria de troféus grotescos. Milhares de outras tragédias se desenrolaram. Homens ricos foram proscritos simplesmente por suas fortunas. Inimigos pessoais foram adicionados às listas por vingança. A sociedade romana se desintegrou. Ninguém estava seguro. A república estava oficialmente morta. Seus ideais pisoteados pela bota ensanguentada dos triunviros. A ironia era que esse terror, essa carnificina, foi o resultado direto de um ato que pretendia restaurar a liberdade. Os conspiradores mataram um homem para acabar com a tirania, mas, ao fazê-lo, desencadearam uma tirania de 3 cabeças, muito mais sanguinária e arbitrária do que a de César jamais fora. O sangue derramado nas proscrições não era apenas para vingar César, mas para pavimentar com ouro o caminho para a guerra final. Com Roma purificada e os cofres cheios de sangue e ouro, os novos mestres do mundo voltaram seus olhos para o leste. A caçada aos assassinos de César estava prestes a atingir seu clímax, e o fantasma do ditador, segundo a lenda, já marchava com suas legiões. 2 mundos, 2 Romas, colidiram nos campos da Macedônia, perto da antiga cidade de Filipos. De um lado, o exército dos libertadores, Bruto e Cássio, com suas 14 legiões, e o orgulho da velha aristocracia senatorial. Do outro, o exército dos vingadores, Marco Antônio e Otaviano, com 19 legiões de veteranos endurecidos de César, famintos por justiça e pelas recompensas da vitória. Era o maior confronto de exércitos romanos da história, uma guerra civil que decidiria o destino do mundo por séculos. A atmosfera antes da batalha era densa de presságios e tensão psicológica. A mais famosa história, talvez uma lenda criada após os fatos, mas que revela o estado de espírito de Bruto, conta que numa noite em seu acampamento, ele viu uma aparição fantasmagórica em sua tenda. A figura sombria e imponente teria se identificado como seu gênio maligno. Quando Bruto, aterrorizado, perguntou o que ela queria, a aparição respondeu simplesmente: "Nós nos veremos novamente em Filipos, antes de desaparecer." Bruto, o filósofo, o racionalista, estava sendo assombrado, seja por um fantasma real ou pelos demônios de sua própria consciência. O fantasma de César marchava contra ele. A campanha de Filipos consistiu em 2 batalhas separadas, travadas com 3 semanas de intervalo em outubro do ano 42 a.C. Na primeira batalha, Bruto, comandando a ala direita do exército republicano, teve um sucesso espetacular. Ele esmagou as legiões de Otaviano, que mal escapou com vida, e invadiu o acampamento dos triunviros. A vitória parecia estar ao seu alcance. Mas na outra extremidade do campo de batalha, a sorte era bem diferente. Cássio, enfrentando as tropas de elite de Marco Antônio, foi derrotado. Sua linha de defesa cedeu e seu acampamento foi capturado. Recuando para uma colina próxima, Cássio viu uma nuvem de poeira se aproximando. Eram cavaleiros. Em meio à confusão e à fumaça da batalha, ele cometeu um erro trágico. Acreditando que eram inimigos e que Bruto também havia sido derrotado, ele se desesperou. Ele ordenou que seu liberto Píndaro o matasse com a mesma adaga que ele usara para apunhalar César. Os cavaleiros que se aproximavam eram, na verdade, mensageiros de Bruto, vindo anunciar sua vitória. Cássio morreu por causa de uma informação errada.
Quando Bruto encontrou o corpo de seu amigo, ele o chamou de o último dos romanos e chorou amargamente. Ele havia vencido sua batalha, mas perdido a guerra naquele momento. Ele perdeu o cérebro estratégico e a força implacável de Cássio. Por 3 semanas, os exércitos se observaram. Bruto não queria lutar uma segunda batalha. Sua estratégia era desgastar Antônio e Otaviano, cujas linhas de suprimento eram precárias, mas seus próprios oficiais e soldados, impacientes e confiantes após a vitória parcial, pressionaram por um confronto decisivo. Relutantemente, Bruto cedeu. A segunda batalha de Filipos foi um desastre para as forças republicanas. Sem a liderança de Cássio, suas tropas lutaram bravamente, mas foram superadas pela experiência e pela ferocidade dos veteranos de Antônio. As linhas de Bruto se romperam. A derrota se transformou em uma fuga desesperada. Bruto conseguiu escapar com algumas legiões para as colinas, mas ele sabia que o fim havia chegado. Cercado, com seu exército desintegrado, ele passou sua última noite conversando com seus amigos restantes sobre filosofia. Ao amanhecer, ele pediu a um de seus companheiros, Stratão, que segurasse sua espada, para que ele pudesse se atirar sobre ela. Suas últimas palavras, segundo o historiador Dião Cássio, foram uma citação de uma tragédia grega, uma lamentação sobre a futilidade de seus ideais. Ó mísera virtude, tu eras apenas um nome, e eu te segui como se fosses algo real, mas agora parece que não passas de uma escrava da sorte. A república foi enterrada em Filipos, ao lado de seus últimos defensores, mas o assassinato de César havia liberado uma fome de poder que um único túmulo não poderia saciar. Restavam 2 predadores no campo de batalha, e o mundo não era grande o suficiente para ambos. A história tem um senso de humor cruel e poético. O assassinato de Caio Júlio César, um ato cometido para preservar a República e impedir o governo de um só homem, resultou diretamente em uma série de eventos que levaram à ascensão de um governante único, muito mais absoluto do que César jamais sonhou em ser. Os assassinos estavam mortos, seus ideais transformados em pó nos campos de Filipos. Mas a paz não veio a Roma. A vitória apenas preparou o palco para o ato final da longa agonia da República, a luta entre os vencedores. O segundo triunvirato, uma aliança forjada em sangue e conveniência, começou a se desintegrar quase imediatamente. Lépido, o membro mais fraco, foi rapidamente marginalizado por Otaviano e forçado a um exílio dourado. O mundo romano estava agora dividido entre 2 mestres, Marco Antônio no Oriente e Otaviano no Ocidente. Antônio, o soldado veterano, estabeleceu sua base em Alexandria, no Egito, onde sucumbiu aos encantos da terra e, mais famosamente, de sua rainha, Cleópatra. Sua aliança política e amorosa com a última dos Ptolomeus se tornou sua ruína. Enquanto Antônio vivia um estilo de vida oriental, governando como um monarca helenístico, Otaviano, em Roma, jogava um jogo muito mais inteligente. Ele se apresentava como o defensor dos valores romanos tradicionais, da simplicidade e da virtude. Ele usou a relação de Antônio com Cleópatra como sua principal arma de propaganda. Pintou Antônio não como um rival político, mas como um traidor, um romano que havia abandonado suas raízes, que planejava mover a capital do império para Alexandria e governar Roma como um déspota oriental, com Cleópatra como sua rainha. A propaganda foi devastadoramente eficaz. O Senado, manipulado por Otaviano, declarou guerra não a Antônio, um concidadão, mas a Cleópatra, a rainha estrangeira. A batalha final, o confronto que encerraria um século de guerras civis, ocorreu no mar, na costa da Grécia, perto do promontório de Áxio, no ano 31 a.C. A Batalha de Áxio foi menos uma luta e mais um colapso.
No meio do combate, Cleópatra, por razões ainda debatidas, retirou sua frota. Antônio, vendo sua amada partir, abandonou seu próprio exército e a seguiu com um punhado de navios, selando sua própria derrota. Seus homens, deixados para trás, renderam-se a Otaviano. A guerra terminou um ano depois, quando Otaviano invadiu o Egito. Encurralados e sem esperança, Antônio e Cleópatra cometeram suicídio. Antônio se atirou sobre sua espada, morrendo nos braços de Cleópatra. Ela, para evitar a humilhação de ser exibida no triunfo de Otaviano em Roma, permitiu que uma áspide, ou talvez um veneno, a picasse. Com a morte deles, o último obstáculo ao poder absoluto de Otaviano desapareceu. Aos 32 anos, o jovem que ninguém levara a sério era o único governante do mundo romano. Ele havia vingado César, destruído os republicanos e eliminado todos os seus rivais, mas ele era mais astuto do que todos os seus predecessores. Ele aprendeu a lição do assassinato de seu pai adotivo, sabia que Roma odiava a palavra rei. Por isso, em um golpe de gênio político, ele não aboliu a república, ele a restaurou. Em 27 a.C., ele foi ao Senado e, em um grande gesto teatral, renunciou a todos os seus poderes extraordinários. Um Senado grato e completamente sob seu controle, implorou para que ele continuasse a guiar o Estado e lhe concedeu um novo título, um que não tinha conotações monárquicas. Augustus, o Venerável ou o Sagrado. Ele manteve as instituições republicanas, os cônsules, os senadores, as assembleias, mas na realidade ele controlava tudo. Comandava todos os exércitos, controlava as finanças e tinha o poder de veto sobre qualquer decisão. A República tornou-se uma fachada, uma concha vazia. O Império Romano havia nascido. O paradoxo final era impressionante. Bruto, Cássio e os outros mataram César porque temiam que ele se tornasse um rei. Seu ato, no entanto, desencadeou uma série de guerras que destruíram a própria classe senatorial que eles queriam proteger e criaram um vácuo de poder que apenas um homem poderia preencher. Eles mataram o homem para matar a ambição e, em seu lugar, criaram um sistema onde a ambição era o único Deus. César queria o poder, mas sua morte deu a seu herdeiro algo muito maior, o império. A ironia suprema da história é que o assassinato, cometido em nome da liberdade, tornou-se a pedra fundamental da mais duradoura e poderosa autocracia que o mundo ocidental já conheceu. Bruto e seus companheiros mataram um homem para salvar uma ideia, mas no final destruíram ambos, abrindo caminho para uma tirania ainda maior. Seu ato se tornou a maior lição da história sobre como o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Diga-nos, o que você escolheria para o nosso mundo? Uma liberdade perigosa que pode levar ao caos, ou uma ordem de ferro que garante estabilidade ao custo de seus direitos? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.